Oi, tudo bem? O tema de hoje é a resiliência. Resiliência que chegou para nós do latim da palavra resiliere, que significa voltar atrás. Mas a resiliência ela começou a ganhar mais notoriedade no mundo da física. Um físico chamado Thomas Young, que na verdade era físico, matemático e egiptólogo também, olha quanta coisa, né? No século XIX, ele começa a falar sobre resiliência a partir de um experimento que ele faz com barras metálicas. Então, a capacidade dessa barra metálica em resistir à tensão e se dobrar menos era o grau de resiliência que ele atribuía a esses materiais. Thomas Young, inclusive, se você quiser pesquisar, tem uma experiência incrível, que é a experiência da dupla fenda. Ele abriu as portas para a física quântica. Essa história é sensacional. Mas hoje, a resiliência para nós, ela tratada no nosso meio, ela diz respeito à nossa capacidade de resistir a adversidades. Adversidades essas que estão no caminho de todos, nós certamente passamos por situações difíceis e a nossa capacidade de resistir a essas situações é que nós chamamos de resiliência. E as pessoas acabam ao longo da vida desenvolvendo essas capacidades, essa capacidade de resistir a todas essas intempéries que acontecem na nossa vida. E a gente vai ver ao longo desse vídeo várias oportunidades nas quais nós podemos fazer exercícios, inclusive, que vão aumentar a nossa capacidade de resistir às dificuldades. Mas as pessoas que conseguem, então por que nós precisamos resistir a essas dificuldades? As pessoas que conseguem resistir a essas dificuldades, elas acabam vivendo uma vida mais intensa, uma vida mais significativa, que acaba sendo muito mais produtivo para o desenvolvimento humano delas, e é sobre isso que a gente fala. Mas, uma questão importantíssima, que é o seguinte, é o controle das emoções. É importante controlar as emoções, porque são elas que acabam muitas vezes disparando comportamentos que nós não desejamos e acabam por atrapalhar a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Inclusive eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para você assistir mais tarde, e também nesse momento eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo bacana aqui que certamente você vai poder aproveitar muito. E já que a gente está falando em capacidades, vamos lembrar que as nossas capacidades elas antecedem os nossos comportamentos, ou seja, numa hierarquia a capacidade está acima e o comportamento está subordinado a ela, porque eu só consigo fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. E eu só desenvolvo as capacidades porque acima delas tem um nível chamado crenças e valores. E são as crenças e valores que me permitem desenvolver capacidades para que eu possa desenvolver comportamentos e aí sim mudar a minha vida. Inclusive, a gente pode falar que grandes pensadores da humanidade já falavam de uma forma até muito sintética sobre isso. Por exemplo, Nietzsche, ele dizia que aquilo que não me destrói me fortalece. Ou seja, a necessidade de ser resistente para se desenvolver. Mas agora falando exclusivamente aqui para você, como é que você vai enfrentar os seus desafios? Como é que você tem lidado nesse momento com as suas emoções? Vamos falar sobre isso? A gente vai entender o seguinte: somente o estudo racional e as frases de grandes pensadores não vão te levar à resiliência. É preciso controle efetivo das suas emoções. Vamos entender um pouquinho como é que o nosso mundo ele está formatado, como é que ele se constrói. Ele se constrói a partir de pensamentos. São os pensamentos que vão disparar as emoções. As emoções, elas vão mobilizar ações. Ações constroem resultados. É sempre assim. Então, quando a gente fala de emoções, a gente vê que ela está ali no meio do caminho, né? Pensamento e emoção já. As emoções, eu gosto muito de compará-las aos combustíveis, porque a emoção, se você colocar dentro de um motor, você vai para onde você quiser. Então você aproveita toda aquela energia por ela gerada e vai realmente se deslocar, vai se aprimorar. Por outro lado, se você não cuidar bem das suas emoções ou do seu combustível, ele pode pegar fogo, explodir e trazer muito estrago para você e para quem está no seu entorno. Algo que pode te ajudar muito no controle dessas emoções é começar a olhar ao seu redor, porque você vai encontrar certamente muitos exemplos de sucesso. Porque dificuldades, atribulações, todo mundo tem. Então, de alguma forma, eles venceram isso. Mas a diferença entre o fracasso e o sucesso é a medida da sua persistência.
Para persistir, você tem que estar animado, tem que estar motivado. E essas pessoas, esses exemplos de sucesso ao seu redor, vão ser extremamente mobilizadores para que você consiga entregar mais para os seus sonhos, se dedicar de uma forma mais efetiva e certamente vai ter muito mais sucesso. Nada traz mais motivação do que o sucesso. Então, um bom exemplo de sucesso certamente vai ser um diferencial positivo para que você consiga controlar suas emoções e coloque a persistência para começar a agir em favor dos seus sonhos. Para clarear um pouco o nosso bate-papo de hoje, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você queira fazer uma formação no exterior. A gente está falando agora de olhar ao redor e você tem um amigo. Esse amigo tem uma lanchonete, ele está indo super bem. Esse é um exemplo que não vai agregar muita coisa para você, porque ele tá meio fora do contexto. Então é ideal que você olhe para pessoas que tenham sucesso, que tenham algo a ver com você. Inclusive na neuroprogramação a gente fala muito sobre a lei da vibração. E ela diz o seguinte, que no universo nada está parado, tudo está em movimento, tudo vibra. Então as coisas se atraem e se repelem. Quando você deliberadamente começa a buscar essas pessoas que têm sucesso na área que você quer, normalmente você começa a se aproximar da vibração deles e isso vai aumentando naturalmente a sua resiliência, vai aumentar a sua persistência, a sua capacidade de entrega ela vai ficar muito aumentada, porque você está seguindo um caminho de pessoas, de vibrações que fazem sentido com o seu sonho. A minha área especificamente é o treinamento. Então, quando eu penso em treinamento, eu sempre penso em exercícios didáticos, né? Eu vou falar agora para você de alguns pontos e como você pode desenvolver esses pontos que vão te ajudar muito a aumentar a sua resiliência e certamente trazer resultados muito positivos para você. Para aumentar a resiliência, um ponto fundamental, e eu acho que talvez eu coloquei aqui como primeiro, é o otimismo. Não adianta você ser pessimista, não adianta você não acreditar em você ou ficar repetindo frases de insucesso. Isso não vai te levar muito longe. Porque lembra que eu falei para você que o pensamento é o primeiro ponto? Então o pensamento aqui, ele é a chave. Quando você começa a melhorar os seus pensamentos, naturalmente você vai ter uma evolução na sua trajetória. Vou te dar um exercício prático. Então você coloca um despertador no meio da manhã, no meio da tarde e à noite. O que esse despertador vai te lembrar? Como é que eu estava pensando nesse período? O que eu estava pensando? Meus pensamentos foram bons, foram construtores ou eu estou indo por um caminho ruim? O que eu repeti que não foi positivo nesse período? Então é para isso. O despertador toca 3 vezes durante o dia, você só tem que pensar nisso. Mas esse exercício é poderoso, porque o que ele vai fazer? Ele vai criar em você um hábito positivo. E aí a gente já viu o caminho lá atrás. Pensamentos melhores vão te levar a emoções melhores, vão te levar a ações melhores e, consequentemente, a resultados melhores. Nós falamos do primeiro ponto, que são os pensamentos. O segundo ponto é o controle exato das emoções. O que te faz perder o controle? Pense sobre isso. O que você sente, o que você ouve, o que você vê? Muito bem. Se existe um caminho para o descontrole, existe um caminho para o controle. Esse caminho é o caminho inverso. O que você vai fazer? Você começa a mentalizar imagens positivas, que você começa a ouvir aquilo que você ouviria num caso positivo e você vai começar a sentir-se positivamente. Dessa forma, você vai sair muito mais empoderado para ir em frente e mais resiliente para todas as dificuldades que possam surgir. O cérebro da gente ele não consegue diferenciar muito o que é imaginação do que é real e a gente pode usar isso ao nosso favor. É exatamente isso que a gente está fazendo agora. Então, por exemplo, se você começar a fechar os olhos, começar a imaginar um limão pingando na sua boca, você vai começar a salivar. Mas o limão nunca existiu. Então é isso. Use a sua imaginação positivamente, ela vai fazer maravilhas por você. Falamos do otimismo, falamos do controle das emoções, agora o terceiro ponto é a persistência. A persistência, ela vem muito da nossa atenção ao momento. Isso é muito importante, porque o passado ele é uma lembrança, o futuro uma esperança e esse momento é tudo que a gente tem. E talvez por isso mesmo ele acabe se chamando presente, né? Porque ele é um presente, é isso que ele representa. Então, o que acontece? O que eu tô vendo agora? Eu estou assistindo esse vídeo, eu posso fazer alguma anotação? Eu posso deixar um bilhete para mim mesmo, para eu ficar lembrando dessa interação, desse momento que
tive uma oportunidade de enxergar um caminho viável. E isso vai trazer para você persistência, porque se você deixa lembranças para você, o fato de escrever já vai ativar muitas áreas do seu cérebro, muito mais do que digitar. Se você deixar uma lembrança visual, melhor ainda. Então você se empodera cada vez mais e se torna cada vez mais persistente. Persistência é extremamente importante para que você desenvolva a resiliência. Falamos sobre otimismo, falamos sobre controle das emoções, falamos também sobre a persistência. E agora eu vou falar para você que é importantíssimo você ter pontos de extravasamento. O que é isso? Olha, provavelmente nem a Madre Teresa de Calcutá, ela foi feliz todos os dias. Ela deve ter encontrado uma porção de dificuldades no caminho dela, dias muito complexos, e com todo mundo é assim. E às vezes não é o dia, às vezes é uma fase, né, que a gente tem que passar e que realmente é uma fase muito desafiadora. O que é importante aqui? Que você encontre pontos de extravasamento, ou seja, pode ser um momento de um break, você vai assistir um filme, ou você vai conversar com alguém. Às vezes é simplesmente você ficar ali no seu cantinho, você não quer nada, você só quer simplesmente respirar um pouco, passar esse momento. Isso é importante. A sacada aqui é o seguinte, é que você tem que reconhecer isso antes e não deixar chegar no limite. Porque quando chega no limite, não é uma ação, é uma reação. E aí a gente não sabe para que lado vai. Então isso é uma coisa muito importante, assim. É necessário que você encontre esses pontos de extravasamento. Chegou no limite, você dá aquela relaxada, agir com antecedência, porque digamos que você queira ser promovido. Ok, você vai ser promovido, naquela semana você está super feliz, mas vai passando o tempo, você vai ficar cheio de trabalho, e aí? Então, você tem que encontrar pontos de escape, porque na verdade a sua jornada tem que ser feliz. E você, com esses pontos de extravasamento, você torna a sua jornada mais leve, você torna a sua carga muito mais fácil de ser transportada. Isso vai fazer com que você atinja os seus objetivos de uma forma muito mais resiliente, porque você não está totalmente estressado, você está mais aliviado e tem condição de fazer frente a todas essas dificuldades que porventura possam aparecer. E o último ponto que eu vou tratar aqui nesse vídeo para melhorar ainda mais a sua resiliência é a gratidão. A gratidão é um sentimento que, quando é genuíno, libera em nós um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio muito do bem. Ele melhora as nossas atividades sociais, ele melhora, ele alivia o nosso estresse, melhora o nosso sono, aumenta até o prazer sexual. Realmente é um hormônio muito do bem. Então, como é que a gente pode fazer para despertar essa carga hormonal que vai nos fazer tão bem? Um exercício para você é que você, ao deitar ou ao se levantar, você simplesmente sente na cama por 30 segundos e lembre, agradeça de verdade aquilo que você tem. Pode ser que seja aquilo que você tem, pode ser as pessoas com as quais você convive, né? Sempre tem pessoas boas ao nosso lado, bons exemplos que às vezes nem estão aqui, já se foram ou são conhecidos apenas de forma virtual, mas que exemplos bons, né, que podem nos transmitir essa sensação de gratidão. Isso vai aumentar os seus níveis de ocitocina, vai fazer com que você durma e acorde melhor e se torne muito mais resiliente para enfrentar todos esses desafios que nós vemos aí pela frente. E agora eu vou fazer uma diferenciação aqui para você, que é a seguinte. Resiliência é diferente de submissão. Submissão é o ato de submeter-se ao outro, de se entregar ao outro. Quando nós pensamos nisso, nós vamos pensar, por exemplo, numa relação de trabalho, na qual algumas pessoas acham que um alto cargo é um sinal de autodesenvolvimento humano, e isso não é verdade. Isso é um engano. Quando nós pensamos na submissão, nós estamos falando de um ato que não é necessariamente positivo, tá? Claro que dentro de uma empresa, por exemplo, existe a necessidade de uma hierarquia. E às vezes eu estou num cargo inicial ainda, eu não tenho a visão macro da empresa, eu não conheço as estratégias da empresa. Então alguns comandos, eles podem realmente me parecer totalmente infundados. Aí eu quero ficar revoltado com aquilo, não faz sentido. Então,
tem uma linha tênue entre submissão e resiliência. Se você não conhece a estratégia da empresa, procure conhecer. Se você não consegue entender a estratégia da empresa, mas pedem para você realizar alguma atividade que talvez na sua ótica não seja a melhor, ok, tudo bem, lá na frente a gente vai acabar entendendo. Agora, existem limites. Esses limites não podem ser ultrapassados, porque submeter-se não é algo que vai trazer boas consequências para você. Inclusive, a submissão, ela pode macular uma parte muito importante do ser humano, que é a identidade. A identidade, lembra que eu falei que as capacidades estão entre as crenças e valores e os comportamentos. A identidade está acima das crenças e valores. Então, imagina, se você tiver um prejuízo aí, vem toda uma cadeia negativa para baixo. Você vai piorar suas crenças e valores, vai piorar as suas capacidades, seus comportamentos, e isso vai se refletir no seu ambiente. Então, resiliência sim, submissão não. Eu espero que você coloque essas dicas práticas na sua vida e me conta aí os resultados que você está tendo, tá bom? Uma grande semana para você, com muita saúde e muito sucesso. Fique em paz, fique com Deus.